Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $28.200. Bitcoin em um daqueles dias que nos lembram por que nós amamos o mercado cripto. Meu principal objetivo aqui vai ser te mostrar o que aconteceu no dia de hoje, um Bitcoin a $30 mil, depois a 27 e agora a 28. E mais do que isso, as lições que a gente pode tirar desse dia para inclusive aplicá-las daqui a pouquinho. Afinal, a gente também vai estimar as probabilidades dos próximos movimentos e mostrar a nossa estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar falando um pouco sobre o dia de hoje, né? Foi um dia realmente impressionante. Um dia que o Bitcoin ele se descorrelacionou completamente dos mercados e ganhou vida própria. Na saudade desses dias, caras. O Bitcoin, né, ele saiu ali da região dos $28 mil que ele estava ontem, estourou até os 30k, não conseguiu romper e começou a cair aqui. O mais impressionante é que o S&P 500 não fez grandes movimentos, nem nessa alta, nem nessa baixa. Que leva a crer que o Bitcoin ele realmente trabalhou muito da liquidez das pessoas que começaram a shortar o mercado de alta e depois de pessoas que talvez ficaram muito otimistas e acabaram não colocando stop nesse movimento, tá? Então realmente foi um movimento impressionante e o primeiro ponto que a gente pode destacar é que quando o preço ele sobe muito e muitas pessoas compram, como foi o caso, né? Não até os $29 mil ali. Mas depois, vocês lembram que no vídeo de hoje a gente falou que, tava muito legal que o Open Interest estava subindo e não tinha sido tão legal que ele tinha caído no último movimento? A gente olhava para uma retração desse movimento justamente por isso, porque quando muita gente compra e o Open Interest cai, é um sinal de que a liquidez foi captada, tá? Então, quando o preço está subindo muito e a liquidez é captada, a gente tem que olhar para quê? Numa perspectiva de uma análise técnica tradicional e simples, você olharia para fazer longos, afinal você quer simplesmente seguir a tendência de alta de um Bitcoin muito forte. Mas quando você está no mercado de criptomoedas, você tem que pensar diferente. A maioria do mercado perde, então se você seguir o óbvio, infelizmente você vai perder, tá? Então o que a gente fez? Quando de manhãzinha aqui, ó, nesse candle que o preço pumpou, a gente foi lá e shortou o mercado, tá bom? A gente abriu um short na OMICE.GO, uma das moedas que a gente pode abrir, né? Inclusive eu posso falar sobre esse short aqui, uma tendência de baixa, com muitos volumes acima, com indicadores de sentimento confirmando aqui, o Open Interest confirmando a queda aqui dela, aumento do long short ratio, um short bem claro, tá? Pela nossa estratégia que a gente já fez centenas esse ano. Mas então, o preço estava subindo e a gente estava olhando para shortar o mercado, justamente por causa disso, né? O preço sobe muito, muita gente compra o Open Interest cai, você quer shortar e colocar dinheiro no bolso. Quando o contrário acontece, o que você quer fazer? Você quer ou acumular pensando no longo prazo, como ainda não está na minha zona de acumulação, eu não estou acumulando pensando no longo prazo, ou abrir longs, né? Então, quando o preço começou a cair aqui, a gente não estava de olho para shortar quando o preço estava ali nos 28, nos 27. Não, na verdade, a gente abriu um long. Então, repara que a gente fez o contrário do que seria o consenso do mercado. A gente shorta o movimento de alta, em especial quando tem queda no Open Interest, e a gente longa o movimento de baixa, também, obviamente, quando a gente tem queda no Open Interest. E repara que esse movimento foi tão forte, tão incrível, que na alta a gente teve mais de $1 bilhão de delta de compra no mercado. Então a galera comprou, tipo assim, agora o Bitcoin vai. E quando a gente volta, a gente tem até mais venda, cara. Então a gente tem uma venda de 1,33 bilhões de delta de venda a mercado. Então, grande parte das pessoas que compraram aqui no FOMO acabaram tendo que vender aqui no desespero. Então, se você não ter esse viés anticíclico no mercado, eu falo não só no trading, tá? Você pode aplicar isso também nos investimentos, você vai se dar mal no criptomercado, tá? Por isso que a análise de sentimento é tão importante para a gente captar, ver onde está essas liquidez no mercado. E mesmo a gente não conseguindo prever uma alta dessa ou uma baixa dessa,
A gente pode tomar atitudes e fazer operações que nos deixam com boa relação risco-retorno, independentemente do que aconteça no mercado. O Bitcoin poderia continuar subindo aqui e estopar o nosso short, mas faz parte, tá no nosso gerenciamento de risco. Beleza? Então vamos lá. Tendo isso em vista, vamos falar um pouco sobre o que a gente espera para as próximas horas e por que essa queda do Bitcoin foi meio feia, né? Vamos lá. Então, primeiramente, quando a gente estava subindo aqui, a gente falou com vocês que estava legal esse rompimento desde aqui dessa região dos 28 até os 29, correto? Justamente porque nessa região a gente teve o nosso aumento de Open Interest. Então o Open Interest ele saiu ali dos 100k, chegou quase ali aos 110 e esse movimento foi legal. O que não foi legal, como eu já disse, foi o movimento dos 29 aos 30. Então a gente estava de olho para uma retração desse movimento justamente nessa região ali dos 29. É ali que a gente olharia para alongar o Bitcoin, entre os 29 e os 28, ou alongar alguma altcoin. No caso, a gente escolheu uma altcoin para alongar, tá? Entra no escritório, pega suas 24 horas para você não só ver as altcoins que a gente está alongando hoje, mas durante, né? Essa semana é importante aí, que ainda reserva muita volatilidade pra gente. Lembrem-se, amanhã tem PIB de manhãzinha, 9h30, e sexta-feira tem PCE, a inflação mais importante pro Fed. Então a gente ainda vai ter muita volatilidade. Entra aí no escritório para você participar. O QR Code sempre passa aqui do lado, beleza? Mas enfim, então a gente tinha esse suporte abaixo dos 29 até os 28 e o preço ele foi direto, tá? Isso não é um bom sinal, isso é um sinal de fraqueza do Bitcoin. É um sinal que nesse momento aqui, a gente vai brigar até o final do dia para essa zona ainda, mas é uma zona muito importante, tá? Inclusive, esse candle no diário aqui seria positivo que a gente fechasse ele acima dessa região aqui, dos 28.300 dólares e tal. Seria um fechamento, 28.400, tá? Seria um fechamento legal, ao meu ver, né? Não um fechamento perfeito, mas um fechamento interessante. Se a gente fecha abaixo dos 28, para mim já é um mau sinal. 28 não, 27.900 aqui onde a gente tem suportes, começa a ser um mau sinal, começa a ser um sinal de demonstração de fraqueza, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero passar para vocês são essas zonas aqui no diário, tá bom? Obviamente agora a gente vai ter o suporte do fundo, tá? Esse fundo aqui que a gente tem uma demanda na região dos 27, ali 26.900, tá? É uma região que se a gente perder, a gente provavelmente vai ter aquelas oportunidades para comprar no semanal o Bitcoin e altcoins, tá bom? Então perdeu aqui, eu vou estar muito de olho para iniciar meu rebalanceamento, minhas compras no Bitcoin, em especial se a gente chegar na zona que a gente falou mais cedo dos 26.500, tá? Mas depois de tanta venda a mercado que a gente teve, de tanta liquidação, caras, talvez eu já comece até nos 27 a fazer o meu rebalanceamento pensando em prazos maiores, tá? Vou falar isso dentro do escritório e eu falo com vocês também no vídeo de amanhã, tá? No escritório a gente fala ao vivo, obviamente, tá? Legal, então, tendo isso em vista, né? Vamos continuar aqui e falando um pouco sobre, então, as próximas horas, né? Nas próximas horas, a minha ideia é bem simples. Se o preço começar a subir, ir para a região dos 28.500, 29, o que eu vou estar buscando? Eu vou estar buscando shorts. Não no Bitcoin em si, eu acho que o Bitcoin não está muito bom para fazer trades, igual a gente até comentou no vídeo de mais cedo, mas em altcoins, tá? Então toda a região, se o Bitcoin começar a pumpar agora, vão dar gatilhos para potenciais shorts para mim. Mas se o Bitcoin começar a cair, voltar para retestar esses fundos, 27.700, 27.200, eu vou estar de olho para longs, tá bom? Dessa maneira, repara que como a gente fez no dia de hoje, eu estou fazendo a mesma coisa. Se o Bitcoin subir, eu vou olhar para shortar, né? E obviamente a gente precisa de alguns gatilhos que a gente até comentou nesse vídeo, mas vocês entenderam, a gente sempre trabalha de uma forma anticíclica, anti o que a maioria está fazendo, tá? Eu acho que sinceramente essa é a única maneira de você ganhar dinheiro, não só no mercado de criptomoedas, mas todos os mercados, né? Afinal, você já ouviu aquela máxima que a maioria dos traders perdem. Então, como você vai ganhar se todo mundo estuda a mesma coisa, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo é a maioria? Então a gente precisa sair um pouco da caixa, tá? Eu acho que por isso que a análise de sentimento é tão importante em confluência com a análise técnica no criptomercado. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouco diferente, né?
Se tiver grandes variações, eu apareço lá para as 10 horas da noite, mas de qualquer maneira, a gente tem live amanhã às 10 horas, que a gente vai comentar aí os dados econômicos, o PIB nos Estados Unidos, e eu apareço antes de meio-dia com o meu vídeo, beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade, caras, mas não se esqueçam, independentemente do que vocês vão fazer no mercado, vocês precisam se proteger. Vocês precisam colocar os stops, caras. Não colocar o stop, cara, para mim é o primeiro passo para a ruína. Repare que nas últimas 24 horas, 75.281 traders foram liquidados, 314 milhões de dólares, sendo que o maior foi 5 milhões lá na BitMEX, né? Então não seja um desses 75 mil traders sendo liquidados. Cara, isso aqui é uma ineficiência bizarra do mercado. É tipo assim, como que essa galera é liquidada? É pedir para se ferrar, cara. Não é eficiente você ser liquidado. Coloque os stops. Stop não machuca. Liquidação machuca. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. Até lá.